Boa tarde. Eu queria esperar os demais, mas eu acho que eles vão demorar para subirem. E como já são 4h05 e o nosso horário é até 5h20, então para a gente não perder tempo, vou iniciar o nosso aulão. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria aproveitar o início desse momento para parabenizar os alunos que participaram da UNHB, que é a Olimpíada Nacional de História do Brasil, o Colégio Santa Teresa. Sandra veio hoje? Não, mas está Thaís, está Veloso, entre outros membros que tiveram a oportunidade de participar da UNHB. Quem acompanhou um pouco de perto sabe o quão complexo foi participar da UNHB. São 6 fases online para você ter a oportunidade de chegar até uma final. Então tem toda a sua complexidade. Tivemos uma entrega muito grande por parte dos alunos aqui do Santa Teresa. Então eu gostaria de parabenizar não só a equipe que se classificou para a final, mas também os alunos que tiveram a oportunidade de participar até a 6ª fase, de muita entrega, de muita dedicação. Então, meu muito obrigada, e a hoje vem aí. E a final também, né, Veloso, Thaís? É dia 26 e 27 de agosto? Dia 26 de agosto, estaremos lá se Deus quiser. Mas... Boa sorte com o dia de vocês. Ai, meu Deus, vai dar certo. Meus amores, podemos começar? Tem mais alunos, não tem? Mas estão em outro espaço. Mas eu acho que Paula... Pode iniciar que eles estão subindo. Pronto, tá certo, obrigada. Então é isso, parabenizar os alunos que participaram, aqueles que chegaram até a semifinal, que desenvolveram um trabalho brilhante, não é, Yasmin? Que está aqui presente, parabéns. Tenho muito orgulho do trabalho que você desenvolveu, tá? E a hoje vem aí, como eu falei. Mas enfim, meus amores, dando início ao nosso aulão História Geral, eu elaborei um TD para vocês, se eu não me engano, com 13 questões. Tentei abordar vários temas, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Acredito que vai dar tempo a gente resolver todas essas questões, mas caso não dê, eu compartilho com vocês um gabarito e um videozinho explicando algumas questões. E nesse primeiro momento, inclusive, eu vou abordar 3 questões que não estão no TD de vocês. Eu até ia compartilhar aqui, mas como iríamos perder, olá, boa tarde, um pouquinho do nosso tempo, então chegue para cá, venha. Então vou ler aqui rapidinho para a gente debater, para resolver as demais questões, combinado? E meus amores, olha só, a primeira questão que eu trouxe para vocês é um dos conteúdos, uma das temáticas mais cobradas na URCA, uma das mais cobradas, que é a Idade Antiga. Oi, meu amor, seja bem-vindo. Que é a Idade Antiga. Eu acho que quem aqui já teve contato com a prova da URCA sabe que sempre apresenta algumas questões sobre Idade Antiga, em especial fazendo referência, por exemplo, à Antiguidade Oriental e à Antiguidade Clássica. Quando eu falo, meus amores, sobre Antiguidade Clássica, Idade Antiga, Antiguidade Oriental, eu falo sobre quais civilizações? Eu me refiro a quais civilizações? Foi uma questão da URCA, uma questão considerada muito fácil, né, para os professores, inclusive para os alunos também. Estou com essa questão aqui, não vou conseguir ler o enunciado porque ele é bem extenso, mas olha só o enunciado-chave da questão. As primeiras grandes civilizações antigas surgiram no Oriente Próximo, possuem registros históricos que datam do 4º milênio antes de Cristo. No que se refere a essas sociedades, se destacam, ou seja, ele quer que você marque a opção que identifique as civilizações pertencentes à Antiguidade Oriental. Mas antes de ler as opções, quais são as principais civilizações da Antiguidade Oriental? Mesopotâmia, os fenícios, os persas, os hebreus, os egípcios, por exemplo. E a opção correta é a letra D, quando ele cita egípcia, Mesopotâmia, Palestina, Fenícia e os persas. As outras opções falavam sobre helênica, falavam sobre Grécia, falavam sobre Roma, que faz referência à Antiguidade Clássica. Ou seja, é uma questão considerada fácil. Mas por que eu comecei abordando essa questão, que inclusive não está no TD de vocês, mas depois eu vou compartilhar essa questão, para que a gente possa iniciar falando sobre Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica, já que é tão presente no vestibular da URCA. E para iniciar, inclusive para a gente resolver outras questões, que fala sobre Mesopotâmia, por exemplo, o Código de Hammurabi, que fala sobre os egípcios, a gente inicia falando sobre essa Antiguidade Oriental. E falar sobre essas civilizações, Mesopotâmia, os egípcios, os fenícios, os persas, os hebreus, que fazem parte dessa Antiguidade Oriental, é falar sobre uma verdadeira diversidade cultural. Vocês concordam? Uma verdadeira diversidade cultural. Porém, vale destacar que
apesar dessa diversidade cultural em destaque, eu tenho pontos em comuns. Alguém sabe dizer quais são os pontos comuns entre essas civilizações da Antiguidade Oriental? Pontos em comuns entre a Mesopotâmia, os hebreus, os fenícios, os persas. Lembrando que, por que eu estou abordando essa questão? Porque cita as civilizações da Antiguidade Oriental, que sempre é cobrada na Urca. Tivemos questões recentes sobre a Mesopotâmia, de forma específica o Código de Hammurabi. Tivemos duas questões sobre a civilização egípcia, uma falando sobre sua sociedade, outra falando sobre o faraó. Então, quais são os pontos comuns entre essas civilizações? Oi? Modo de produção asiático. Vocês concordam? Modo de produção asiático é um dos pontos comuns entre essas civilizações. Inclusive, vale destacar, meus amores, que para quem não sabe, para quem não lembra, modo de produção asiático esteve presente nas primeiras civilizações estatais. O que é que eu quero dizer? Primeiras civilizações estatais é uma outra característica das civilizações da Antiguidade Oriental. Quando eu digo que o modo de produção asiático que Thaís abordou, mencionou, esteve presente sim na maioria das civilizações da Antiguidade Oriental, em especial as primeiras civilizações da Antiguidade Oriental consideradas estatais. Sabe por que estatais? Porque quando eu falo das civilizações da Antiguidade Oriental, eu falo da formação de um Estado centralizado. Sim ou não? É uma das principais características comuns entre essas civilizações da Antiguidade Oriental. Ou seja, eu tenho, meus amores, a formação de um Estado centralizado. Inclusive, uma das características comuns é a formação de um governo teocrático politeísta. Ou seja, eles são, organizados de acordo com essa teocracia politeísta. Sabe o que significa? Que eles acreditavam em vários deuses. E quando eu falo que, por exemplo, a civilização egípcia era uma civilização teocrática politeísta, o que é que eu quero afirmar quando eu falo que ela apresenta uma teocracia? O que significa? O faraó era a encarnação da divindade. Repete? O faraó era a reencarnação da divindade. O faraó era a reencarnação, né, das divindades. Ou seja, era o representante dos deuses na terra. Por isso que o faraó era a figura mais importante das civilizações da Antiguidade Oriental, em especial, por exemplo, no Egito Antigo, que também é uma civilização da Antiguidade Oriental. Além desses pontos em comuns, um Estado centralizado, uma teocracia politeísta, quais são os outros pontos em comuns entre essas civilizações da Antiguidade Oriental? Localização próxima aos rios. Pedro, Veloso, eu acredito que seja uma das principais características. Foram sociedades, civilizações que só conseguiram se formar, muitas delas, devido à presença dos rios, dos grandes rios, como, por exemplo, o rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região que significa terra entre rios. Eu tenho o Egito conseguiu se desenvolver graças à presença de qual rio? Ou seja, Rio Nilo. Inclusive, o historiador Heródoto, qual é a frase mencionada por ele? Que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo. O que ele quer dizer com isso? Que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo. Que o Egito só conseguiu se desenvolver graças à presença do Rio Nilo. Que vocês lembram que em determinadas épocas do ano, né, eu tenho enchentes, eu tenho inundações, que faziam com que as terras próximas aos rios, às margens dos rios, se tornassem cada vez mais férteis, ou seja, propícias ao desenvolvimento de qual atividade? Da agricultura. Ou seja, são pontos comuns, né, dentro aí das civilizações da Antiguidade Oriental. Mas vale destacar, detalhe, em relação à sociedade, eram sociedades mentais. O que significa? Eu tenho uma hierarquização, eu tenho uma divisão em classes sociais. Ou seja, entre essas civilizações eu tenho uma rígida estratificação social. E diga-se de passagem, com pouca mobilidade social. Ou seja, se você nasceu pobre, provavelmente você vai morrer pobre nessas civilizações, na sociedade dessas civilizações da antiguidade, tá? Lembrando, detalhe que eu acredito que eu não falei no início da nossa aula, que quando eu me refiro à antiguidade oriental, eu me refiro, é um termo utilizado para designar, meus amores, a idade antiga dos povos que habitaram, fixaram-se no norte da África e no Oriente Médio.
Tá? Então, tem esses pontos comuns, entre tantos outros, como, por exemplo, a servidão coletiva, o trabalho compulsório. Eu tenho trabalhadores nessas civilizações, principalmente, meus amores, camponeses. Né? Camponeses que se dedicavam tanto ao desenvolvimento da agricultura como na construção de obras públicas. Como, por exemplo, eu tenho as pirâmides, eu tenho os palácios, eu tenho as cidades. Tá? Então, são alguns pontos comuns, mas vale destacar que eu tenho também alguns pontos diferentes entre eles, como, por exemplo, os fenícios. Quais as características dos fenícios que não se apresenta como comum entre essas civilizações da Antiguidade Oriental? Perfeito, Thaís. Ou seja, uma das características principais que diferencia das demais civilizações, inclusive, é o Estado centralizado. Meus amores, os fenícios, eles se formaram ao redor, em torno de um estado centralizado? Sim ou não? Não, mas foi em torno de cidades-estado. Perfeito. Ou seja, cidades-estado que apresentavam uma unidade política. E uma outra diferença entre as outras civilizações, eu tenho a atividade, né, voltada para o comércio marítimo. Enquanto as outras civilizações desenvolviam a agricultura, os fenícios se destacavam principalmente no desenvolvimento do comércio marítimo, ali pelo mar Mediterrâneo, e não se destacava tanto como as outras civilizações no desenvolvimento da agricultura. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, diante dessa minha fala, pega o TD de vocês, coloque aí na questão. Só um minutinho, gente. Pronto, a questão 9. Olha aí a questão 9. Antes de vocês resolverem a questão 9, porque a questão 9 ela vai fazer referência de forma específica ao faraó, ou seja, a sociedade egípcia. Deixa eu só ler essa questão que eu trouxe para vocês, mas não está no TD, não está no slide. Tem o enunciado, depois eu compartilho com vocês, ele é um pouquinho extenso, mas ele diz o seguinte: também conhecida por civilização fluvial. O que eu quero dizer com civilização fluvial? Ou seja, que se formou, né, em meio ali próximo aos rios. No caso do Egito, ao rio Nilo. Também conhecida por civilização fluvial, o Egito se desenvolveu entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, dentro do continente africano, e se caracterizou pela... Olha essa opção aqui, gente, rapidinho, a letra A. A importância do rio Nilo, caracterizada pelo chefe monarca e governo com monarquia absoluta. 3 períodos, né, o Império Antigo, da primeira à 12ª dinastia, o Império Médio e o Império Novo. Essa é uma opção verdadeira no que se refere ao Egito Antigo. Leu novamente a opção. Olha o que ele diz: importância do rio Nilo, caracterizada pelo chefe monarca e governo com monarquia absoluta. 3 períodos em destaque: o Império Antigo, o Império Médio e o Império Novo. Eu vou para a segunda opção, tá? A letra B. A importância dos rios Tigre e Eufrates. Eu continuo essa opção? Não, porque, gente, qualquer questão que faça referência ao Egito Antigo, a primeira coisa que você vai associar é um dos principais pontos dessa civilização, que é a presença do rio, no caso o rio Nilo. Então, eu já eliminaria a letra B, é uma questão da URCA, porque ela faz referência a quais rios? Tigre e Eufrates, que faz referência a qual região? Mesopotâmia. Letra C. Importância do Mar Negro. Eu já elimino também essa questão. Eu não preciso nem ler a opção por completo, porque não faz referência ao Mar Negro, e sim ao rio Nilo. A letra D, importância do Golfo Pérsico. Sim, gente, caracterizada por desenvolver as cidades-estados. Golfo Pérsico não, é rio Nilo. E a última opção, a letra E, importância do rio Nilo, caracterizada pelo chefe monarca e governo com monarquia absoluta. 3 principais períodos. Percebe que ela até agora é semelhante à letra A, mas olha o que é que vai diferenciar. 3 principais períodos: Império Caldeu, Império Assírio, o novo Império Babilônico, né? E fala aí das dinastias. É verdadeira essa última opção?
ela é falsa, até porque esses últimos impérios, civilizações que ele fala, faz referência a qual região? A Mesopotâmia e não o Egito. Gente, é uma questão da URCA, que quando você faz a leitura, entende algumas características do Egito Antigo, ela se torna fácil, né, de compreender, de eliminar. Você fazendo uma leitura superficial, você já eliminaria 3 opções, tá? E a última, por exemplo, que faz referência às civilizações da Mesopotâmia. Então, já eliminaria a opção correta, letra A. Mas vamos aqui para a 9ª questão do TD de vocês. Sobre o Egito Antigo, é incorreto afirmar. Ele quer que você marque a opção incorreta sobre o Egito Antigo. Tentem resolver aí, veja qual a dificuldade de vocês, se ela é uma questão fácil para vocês. É a questão 9. A letra A, ele diz: o faraó se encontrava no cume da pirâmide social. O que é que significa? No topo da pirâmide, ao lado da família, né? Então, tem uma sociedade rígida no que se refere à divisão, à estratificação social. Então, ele diz, o faraó se encontrava no cume da pirâmide social e era visto como uma encarnação da divindade. É verdadeiro ou é falsa? Gente, é verdadeiro. Inclusive, vale destacar que quando me refiro à sociedade, à civilização do Egito Antigo, e eu faço referência ao faraó, gente, é o principal personagem da sociedade do Egito Antigo. É ele quem detém em suas mãos toda a configuração política, econômica, social, inclusive religiosa. Gente, é o poder temporal e divino nas mãos de quem? Do faraó, tá? Então, a opção correta, letra A, quando ele diz, e era visto como uma encarnação da divindade. Não, então, é por isso que ela é a opção correta. Vamos atrás da incorreta, mas muito obrigada. Tá? Letra B, apesar de possuir o poder temporal e espiritual, o faraó não exercia domínio sobre a terra, as propriedades e os súditos. Ela é verdadeira ou ela é a opção incorreta? Ela é incorreta, né? Não preciso nem me aprofundar nessa questão. Já encontramos aí a opção incorreta quando ele diz que o faraó não exercia domínio sobre a terra, as propriedades e os súditos. Pelo contrário, como se concentrava em suas mãos toda a configuração política, econômica e social, ou seja, o poder temporal e o poder divino, era o faraó quem, por exemplo, definia o desenvolvimento da agricultura, as construções públicas, por exemplo. Então, tranquila essa opção. Opção incorreta, letra B. Aí depois vocês dão uma lida aí nas outras opções, caso surja alguma dúvida, tá? Mas a opção incorreta, de fato, é a letra B, tá? Voltando, rapidinho, gente. Coloca aí na primeira questão. Então, olha só, dando continuidade, depois de falar um pouquinho sobre essa antiguidade oriental, sobre o Egito, resolvendo essas 3 questões, eu trouxe algumas questões para o TD de vocês sobre Idade Média, sobre o modo de produção feudal, sobre o sistema feudal. Inclusive tem uma questão também sobre a Mesopotâmia, o Código de Hammurabi, eu volto já e a gente tenta resolvê-la, tá? Mas quando eu falo sobre modo de produção feudal, eu faço referência a qual período da história? A Idade Média, que vocês sabem muito bem. Quando eu me refiro à Idade Média, eu me refiro ao século V ao século XV, um período da história aí marcado por quase 1000 anos. Período esse dividido em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Mas antes de entendermos suas características, para que a gente resolva essas questões, é necessário entender que a formação do feudalismo não se deu a partir do século V, mas bem antes, desde, por exemplo, a queda do Império Romano. Todos vocês sabem que nos últimos séculos ali da Idade Antiga, o Império Romano ele vinha vivenciando alguns problemas, ou seja, uma verdadeira crise política, econômica e social. Como, por exemplo, eu tenho a crise do escravismo, eu tenho a ruralização da economia, eu tenho as invasões bárbaras, os anglo-saxões, os vândalos, os francos, que marcaram essas invasões. E com o passar daqueles séculos, diante dessa crise, eu tenho uma formação desse feudalismo, o início da Idade Média com a queda do Império Romano. Mas vale destacar que o Teodósio, imperador ali de Roma, ele optou por fazer uma divisão, estabelecer uma divisão. Ou seja, dividiu o Império Romano numa tentativa de solucionar a crise política, econômica e social.
Então, diante desse cenário, ele vai dizer o seguinte: para melhor administrar, para que a gente consiga recuperar o Império Romano, há uma necessidade de dividi-lo, e ele vai dividir. Eu tenho de um lado o Império Romano do Ocidente, capital em Roma, e do outro lado eu tenho o Império Romano do Oriente, Império Bizantino, Constantinopla. Mas essa ideia de Teodósio, de dividir esse império para poder melhor administrar e depois unificá-lo, deu certo. Pelo contrário, o Império Romano do Ocidente, capital em Roma, acabou que, de fato, se aprofundando em uma verdadeira crise política, econômica e social e não conseguiu mais se reerguer. Pelo contrário, eu tenho em meados do século V a queda do Império Romano do Ocidente, justamente, né, pelas invasões bárbaras, pela crise do escravismo, pela ruralização da economia. Imagina só, eu tenho as invasões bárbaras, parte da população do Império Romano vai fugir. Eles saem dos centros urbanos, ali de Roma, e vão em direção aos campos, em busca principalmente de liberdade ou de proteção. De proteção. Nos campos, né, em meio aos senhores feudais, no qual poderiam oferecer morada, alimento, proteção, e é isso que vai acontecer. Então, são os principais fatores que contribuíram para a queda do Império Romano. Eu tenho a crise do escravismo, eu tenho a ruralização da economia, e em especial eu tenho as invasões bárbaras, Ou seja, eu tenho a partir do século V o início da Idade Média, mas vale destacar que a partir do século V, com a formação da Idade Média, um novo modo de produção feudal, né, estabelecendo uma nova relação, uma relação servil, meus amores, foi marcada por rupturas e permanências. Eu não tenho uma passagem da Idade Antiga para a Idade Média marcada por rupturas e permanências. O que é que eu quero dizer com isso? Que muitas características presentes na Idade Antiga, no Império Romano, vão ou não se fazer presente na Idade Média. Além de se fazerem presentes, vão contribuir para a formação do próprio modo de produção feudal. São os elementos de origem germânica e romana. Quem aqui se lembra quais são os elementos de origem germânica? O comitatus, o benefício, e de origem romana. Eu tenho o cristianismo, eu tenho o colonato, eu tenho as vilas. Isso é extremamente importante vocês lembrarem. Revisar, são os elementos de origem germânica e romana que contribuem de forma direta para a formação aí do feudalismo, ou seja, da Idade Média. Então, temos o início, a partir do século V, da Idade Média, em especial a chamada Alta Idade Média, que é o período de consolidação, de cristalização do feudalismo. Quem aqui, meus amores, poderia mencionar algumas das principais características da Idade Média, em especial da Alta Idade Média, esse período de apogeu, de consolidação do feudalismo? Em relação à política, era uma política descentralizada ou centralizada? Descentralizada. O que isso significa? Que eu tenho as divisões, eu tenho a formação de vários feudos, com a presença de vários senhores feudais. Cada feudo, meus amores, dependentes uns dos outros ou independentes, autônomos? Autônomos, independentes. Então, eu tenho uma política descentralizada. Eu tenho, por exemplo, a figura do rei, mas praticamente uma figura simbólica. Eu tenho a Igreja Católica como a grande instituição política, econômica e social, detentora do saber ler e escrever, proprietária, né, da maior parte das propriedades, né, das terras naquele período. Então, essas são algumas das características. Quando eu me refiro à economia, o comércio esteve presente durante a Idade Média? Oi? Pouco, praticamente inexistente. Então, eu tenho uma economia, inclusive, já falamos em sala, desmonetizada, mas não... Quem lembra? Desmonetizada, mas não... monetária. Falamos em sala de aula. Então, são algumas das características dessa economia, dessa política e dessa sociedade. Meus amores, eu tenho uma divisão social na Idade Média. Eu tenho uma verdadeira divisão social. Quem que estava no topo da pirâmide? Eu tenho, né, o alto clero, eu tenho o clero alto, o baixo clero. Na parte intermediária, a nobreza, né, os guerreiros. E na base dessa pirâmide social, eu tenho os trabalhadores, em especial quem? Os servos, né, os camponeses que estavam voltados para o desenvolvimento ali da agricultura. Inclusive, quando eu falo que o comércio existiu, mas pouco, como vocês acabaram de falar, praticamente inexistente, o que vai marcar a economia é uma troca in natura. Ou seja, o que é que acontecia? A troca de um produto por outro. E, meus amores, o camponês, o servo, ele estava preso à terra,
ele estava preso à terra, até porque ele foi em busca de proteção. E ao receber essa proteção, ele vai ter a obrigação de pagar aquilo que ficou conhecido como as obrigações servis. Quem que se lembra aqui das obrigações servis? A corveia, a mão morta, as banalidades. Diante do pouco que foi dito, meus amores, olha essa questão aqui, que inclusive foi da URCA, também uma questão considerada fácil. Então, de início, fazendo uma leitura inicial, vocês marcariam qual a opção? Letra B. Então, eu tenho, ó, quando ele fala, ó, acerca dos meios de produção, aquele que foi caracterizado pela terra e por uma economia natural, em que nem o trabalho, nem os produtos do trabalho eram mercadorias e que o produto imediato estava ligado ao meio de produção por uma relação social específica na definição legal de servidão. Falar em relação servil de servidão é falar sobre feudalismo, tá? Meus amores, eu coloquei essas questões, inclusive, eu não coloquei o ano, mas se não me falha a memória, é uma questão da edição, acho que 2022.2 da URCA. Eu não me lembro agora, mas depois eu vou compartilhar direitinho com vocês. É uma questão considerada fácil. E coloquei uma outra questão também. Deixa eu só olhar aqui qual é a questão aí, gente, que fala também sobre Idade Média. Pronto, a quarta questão. A relação social de produção descrita no texto é letra B, servidão. Então, falar sobre o modo de produção feudal. Lembrando que o modo de produção feudal, o modo de produção como todo, é um sistema econômico que vai estabelecer as relações de trabalho, as relações sociais, em termos de sociedade, política e economia. Então, falar sobre o modo de produção feudal é falar de um modo marcado pela servidão. Tá, gente? Principalmente, ou seja, eu tenho servos camponeses presos à terra, né, no qual eles serão obrigados a pagar as obrigações servis, como uma banalidades, corveia, atalha. Tem uma questão que eu também não coloquei no TD de vocês, que fala sobre a Mesopotâmia, que era até uma questão que eu iria resolver no início da aula, que fala sobre o Código de Hammurabi. Quando eu me refiro à legislação na antiguidade, eu lembro do Código de Hammurabi. Meus amores, qual civilização da Mesopotâmia foi responsável por apresentar o Código de Hammurabi? A Babilônia, né? E o principal imperador da Babilônia, por isso o nome do Código de Hammurabi. Eu tenho a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E o que significa? A vingança, está relacionado sim à vingança. O que mais? Quando ele diz olho por olho, dente por dente, a lei do talião tinha como objetivo, a princípio, segundo Hammurabi, de unir o império. Vocês sabiam disso? De unir o império e de disciplinar as condutas do povo, daquela sociedade. Mas eu pergunto a vocês, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, o Código de Hammurabi, meus amores, Bia, o Código de Hammurabi, na prática, né, quando ele vai apresentar ali a sentença, a punição, ela é justa para toda a população, para todos os indivíduos? Pelo contrário, o Código de Hammurabi, na prática, ele vai beneficiar quem? As classes privilegiadas. Sabe por quê? O indivíduo, por exemplo, privilegiado, ao cometer um crime, a sua sentença ela vai ser mais leve do que o indivíduo de uma classe inferior. Essa era a realidade do Código de Hammurabi ali na Babilônia, tá, meus amores? Inclusive, tem uma questão que eu vou ler para vocês que diz o seguinte: tem um enunciado, depois eu compartilho com vocês, mas o enunciado-chave diz o seguinte: o trecho do Código de Hammurabi, acima, diz respeito à famosa lei do talião, o célebre olho por olho, dente por dente. Sobre a aplicação do talião na antiga Babilônia, à época de Hammurabi, é correto afirmar que, letra A, o talião era aplicado de forma igualitária. Verdadeira? Gente, falsa, né? Independente da condição social e do status da pessoa que cometia o delito. Pelo contrário, gente, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, o Código de Hammurabi, na prática, levava em consideração a condição social, o status do indivíduo, sem sombra de dúvidas. Olha a letra B. O talião era aplicado somente entre os estrangeiros que cometessem crimes dentro do território de jurisdição da Babilônia. É verdadeira essa opção?
Desculpa, gente. Letra C. O talião era aplicado somente entre os estrangeiros que cometessem crimes, fossem territórios babilônicos, fossem outros territórios. Letra D. O talião era aplicado conforme a condição social e o status da pessoa. Os privilegiados sofriam sanções mais leves se cometessem crimes aos considerados inferiores. Verdadeira ou falsa? Essa opção? Verdadeira, né? A última opção fala: o talião, para ser aplicado, dependia da avaliação de Hammurabi, que julgava cada caso separadamente. Tranquilo, meus amores? Alguma dúvida? Então, foi uma questão da UCA que falava sobre a Mesopotâmia, né, de forma específica a lei do talião, o código de Hammurabi. É só para trazer para vocês, gente, essas questões e mostrar que a URCA cobra Idade Antiga. Cobra, em especial, Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Inclusive trouxe, eu acho que 2 questões sobre Roma, para que a gente consiga resolver, inclusive, agora. Então, olha aí no TD de vocês, a questão que faz referência a Roma. Por favor, meus amores. Pronto, é a 5ª questão. A 5ª questão do TD de vocês fala sobre República Romana. Primeira pergunta. Roma, a história de Roma é dividida em quantos períodos? 3. Primeiro. O primeiro período, monarquia. Segundo, república. E o último, império. E essa questão vai fazer referência a qual período de Roma? República. E quando eu falo, pessoal, meus amores, quando eu falo sobre expansão territorial na história de Roma, eu falo sobre qual período da história de Roma? Monarquia, república ou império? Expansão territorial. República e parte ali do império, expansão territorial. Mas em especial, Yasmin, eu me refiro à República Romana, que é o que ele vai falar nessa questão. No período da República Romana, foi marcada de fato por essa expansão territorial, inclusive por meio das guerras, dos conflitos, né? Os romanos, o exército romano era preparado, né, para vivenciar essas guerras com o objetivo maior de conquistar territórios, é a expansão territorial na República Romana. Aí eu pergunto a vocês, a princípio, essas guerras apresentavam um caráter defensivo ou ofensivo? Ofensivo. O objetivo maior era conquistar territórios. Não era nem as guerras para defender seu território, mas apresentavam um caráter extremamente, meus amores, ofensivo. Então eles continuam conquistando muitos territórios até que eles percebem, na história ali da República Romana, meados do Império Romano, que já não fazia mais sentido conquistar tantos territórios. Mas essa parte eu vou deixar para a próxima questão. O que vai nos interessar agora, de forma específica, é a República Romana. Aí eu pergunto, para que a gente resolva essa questão, quando eu falo sobre sociedade romana, seja monarquia, seja república, seja império, eu falo de uma sociedade igualitária ou estratificada? Estratificada, hierarquizada. Quem estava no topo da pirâmide? Os patrícios. Na parte intermediária? Abaixo ali dos patrícios, eu tenho os clientes, eu tenho os plebeus, eu tenho os escravos, lembram? Então eu tenho essa sociedade estratificada. Sendo que na República Romana, a maior parte da população que de fato trabalhava, que era a chamada, né, mão de obra, inclusive que servia ao Senado, que servia aos patrícios, eram os plebeus. Gente, eram os plebeus, parte deles que pagavam os altos tributos, altos impostos, eram eles que serviam aos patrícios. Muitas vezes, não sei se eu cheguei a comentar em sala de aula para vocês, que parte das famílias dos plebeus não eram nem reconhecidos pelo próprio Estado romano. Sabe o que significa? Que parte da população plebeia, né, os plebeus, eles poderiam ser escravizados, inclusive através de quê? Por meio de quê? Dívidas. Uma das principais formas de escravização na República Romana era por meio da dívida. Então, muitos plebeus ficavam endividados, como não conseguiam pagar, se tornavam escravos de quem? Dos patrícios. Aí eu pergunto, meus amores, a relação durante monarquia, república, império romano, a relação estabelecida entre patrícios e plebeus era boa? Pelo contrário, né, foi marcada por vários atritos, vários conflitos entre eles. Mas,
vale destacar que a principal mão de obra dos patrícios era formada principalmente por quem? Pelos plebeus. Aí eu pergunto, os plebeus de uma certa forma eram importantes para a sociedade romana? Sem sombra de dúvidas. Foi nesse período que, ao perceber a sua própria importância, quem é que vai agir? Quem é que vai em busca de seus direitos? De leis que o beneficiasse? Os plebeus. Inclusive, essa questão faz referência a um conflito. Eu acredito que eu não falei, mas vale destacar que durante a história de Roma, monarquia, república, adivinha quem vai ser convocado para fazer parte do exército romano? Os próprios plebeus, ou seja, eles eram extremamente importantes para a sociedade romana, mão de obra, faziam parte do exército romano, então eles sabiam da sua importância, até que, meus amores, eles começaram a reivindicar, a protestar, a buscar, né, seus direitos, leis que os beneficiassem. Então foi aí que os patrícios perceberam que era necessário agir, em benefício de quem? Dos plebeus. Então eles começaram a estabelecer o quê? A lei da canuleia. O que foi a lei da canuleia? Ou seja, foi legalizado, permitido o casamento entre quem? Os patrícios e os plebeus. Mas vale destacar que, meus amores, qualquer plebeu poderia casar com os patrícios? Qualquer plebeu poderia casar-se com os patrícios? Não, gente. Eram plebeus que estavam de alguma forma ascendendo economicamente. Foi durante esse período de manifestação por parte dos plebeus que os mesmos conquistaram, né, fizeram com que os patrícios acabassem com a escravidão por dívidas. Gente, foi um grande feito, uma grande conquista por parte ali dos plebeus. Uma outra lei que vai se destacar nesse período, que foi uma grande conquista por parte dos plebeus, foi a lei das 12 tábuas. O que dizia a lei das 12 tábuas? Uma dica, até o presente momento, em Roma, né, na Roma antiga, as leis eram transmitidas de forma oral ou escrita? Eram orais, gente. O que significa? Que os patrícios se beneficiavam, porque eles fariam a interpretação das leis como eles bem entendessem, ou seja, se auto-beneficiando. Então, quando eles declaram, vão instituir a lei das 12 tábuas, beneficiava diretamente quem? Os plebeus. Inclusive, logo depois eu tenho a organização do Tribunato da Plebe. Vocês lembram o que significa? O que foi o Tribunato da Plebe? O Tribunato da Plebe. Lembra das magistraturas? Muitas camadas sociais eram representadas, inclusive ocupavam cargos públicos, políticos. O Tribunato da Plebe beneficiava quem? Os próprios plebeus, porque pela primeira vez os plebeus serão representados nos encontros, nas reuniões, né? Inclusive dentro do Senado, em meio aos patrícios, as outras camadas sociais. Por exemplo, os plebeus, o Tribunato da Plebe, que seria uma magistratura, eles iriam apresentar 2 membros, 2 plebeus, 2 magistrados, e que eles poderiam, inclusive, vetar decisões de outros grupos sociais que prejudicassem quem? A eles mesmos, ou seja, aos plebeus. Aí eu pergunto a vocês, gente, na República Romana, os plebeus, de uma certa forma, de alguma forma, foram beneficiados diante de suas manifestações, né, de motins ali contra os patrícios. Diante dessa minha fala, resolvam aí, por favor, essa questão, a questão 5. No início do período republicano da Roma Antiga, a plebe enfrentava duras condições, tais como não ter acesso aos cargos públicos e à justiça, não ter suas famílias reconhecidas pelo Estado, podendo inclusive ser escravizada por dívidas. Sobre a condição social em Roma no período republicano. Número 1, meus amores. Foi durante este período que surgiram diversas leis que aboliram alguns dos privilégios dos patrícios, como a permissão para o casamento entre plebeus e patrícios e o fim da escravidão por dívida. Verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? Verdadeira, essa opção. Olha a número 2. A plebe migrou para outras regiões da Península Italiana, não fazendo mais parte da sociedade romana. É verdadeira ou falsa? Ela é falsa. Quando a gente fala sobre migração, a gente fala de qual civilização? A Grécia, por exemplo, as chamadas diásporas. Eu tive mais de uma migração. No contexto aqui de Roma, os plebeus eles não vivenciaram essa diáspora, ou seja, não ocorreu a chamada diáspora, certo?
Número 3, a expansão romana pelo mar Mediterrâneo. Gente, olha essa opção. A expansão romana pelo mar Mediterrâneo e as lutas sociais internas provocaram mudanças nas condições sociais e políticas da plebe? Sim ou não? Verdadeiro. Gente, aí vale destacar. Olha o início dessa opção 3. A expansão romana pelo mar Mediterrâneo contribuiu para as mudanças nas condições sociais e políticas da plebe? Sim ou não? Sim, mas por quê? Como a expansão romana pelo mar Mediterrâneo contribuiu para as mudanças sociais da plebe? Mercantilismo, ascensão social. E acrescento, sabe o quê? Quando ocorreu essa expansão territorial, quando ele diz, né, a expansão romana pelo mar Mediterrâneo, a conquista de outros territórios, de outras regiões, a expansão territorial, consequentemente, os patrícios, os romanos, eles conquistaram o quê? Eles, além de conquistarem territórios, eles vão escravizar os povos conquistados. Aumenta o número de escravos. E, meus amores, os escravos passam a substituir qual mão de obra? A plebe. Inclusive, parte dessa plebe, com o passar do tempo, com a substituição com a mão de obra escrava, eles vão se tornar mendicantes. Ou seja, desempregados, muitos deles sem oportunidade de trabalho. Ou seja, muda ou não essa condição social? Muda. E sem falar que os conflitos internos, as reivindicações por parte dos plebeus também mudou esse cenário social vivenciado pelos plebeus. Mas diga-se de passagem, o que não mudou foi a questão econômica, né, dos plebeus. Gente, tranquilo em relação a essa questão? Podemos continuar? Pronto. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver qual é a questão que fala sobre os árabes. Pronto, terceira questão, gente. Eu coloquei aí duas questões. Álvaro. Olha para mim rapidinho, Veloso. Qual é a outra questão que fala sobre os árabes? O islamismo? Que tem até uma imagem. É a terceira questão. E a segunda? A segunda e a terceira questão. A sétima, pronto. A terceira e a sétima questão. Então, a gente vai resolver agora a terceira e a sétima. Mas para que a gente consiga resolver, presta atenção aqui, meus amores, rapidinho. Olha essas duas questões. São duas questões, a terceira e a sétima, Yasmin, que fala sobre o islamismo. Fala sobre a Península Arábica. Mas antes de resolver, vamos só lembrar rapidinho a formação do islamismo, tá? Que todos vocês também já têm conhecimento desse conteúdo, dessa temática que é tão cobrada também na nossa URCA, tá? E olha essa terceira e sétima questão. Ele fala inclusive da Península pré-islâmica, né? Pré-arábica e a Península Arábica, ou seja, antes e depois do islamismo. Então, falar sobre a formação do islamismo é falar sobre a história de qual profeta? É falar sobre qual Deus? Qual livro sagrado? O Alcorão. Mas olha só, gente, a chamada Península Arábica até o século VI, terceira e sétima questão, que fala sobre essa Península Arábica, sobre o islamismo. Primeiro assunto, primeiro ponto a ser abordado, a formação do islamismo. Aí a gente consegue resolver essas duas questões, a terceira e a sétima. Então, o que é que eu quero que vocês relembrem, que vocês entendam? Bia, meu amor, quando eu falo sobre essa formação do islamismo, eu lembro da região denominada Península Arábica, que até o século VI era marcada ali por duas regiões, a parte ali litorânea e a parte mais desértica. Regiões essas, inclusive a parte desértica, marcada pela presença de várias tribos. Uma vai se destacar, que são os beduínos. E uma das principais atividades dos beduínos, aqueles que viviam na região mais desértica, eram as caravanas, né? O desenvolvimento do comércio de uma região para outra. Eles ficavam ali se deslocando, tá? E naquele período, duas cidades da Península Arábica vão se destacar. Quais são elas? São duas cidades muito importantes.
a cidade de Meca e a cidade Medina. Então, são dois polos comerciais, principalmente qual? A cidade de Meca. Medina era uma grande concorrente, né, em termos de atividades comerciais ali com a cidade de Meca, tá? E o que é que vai acontecer? Com o desenvolvimento do comércio, muitos beduínos indo em direção à cidade de Meca, principalmente, que é o polo comercial ali da Península Arábica até o século VI. Então, e eles eram politeístas, tá? Meus amores, era uma região marcada por uma sociedade politeísta, acreditava em vários deuses. Inclusive foi construído um templo. Qual o nome do templo que foi construído lá na cidade de Meca? Caaba. Inclusive foram construídos mais de 300 ídolos. Gente, eu pergunto a vocês, a construção desse santuário, desse templo religioso, Caaba, com a presença de mais de 300 ídolos, né? Eles eram chamados ídolos, atraiu parte da população daquela região até a cidade de Meca, sem sombra de dúvidas. Aí eu pergunto a vocês, antes mesmo da formação do islamismo, eu tenho na cidade de Meca verdadeiras peregrinações, sim ou não? Eu tenho. Ou seja, parte daquela população, inclusive beduínos, né, se deslocavam até a região de Meca para ter esse contato direto com o Caaba, ou seja, com os ídolos, mais de 300 ídolos. Só que aí surge uma figura muito importante chamada Maomé. Maomé, por sua vez, meus amores, desde muito novo, né, se tornou órfão. Inclusive, aos 6 anos de idade, ele perdeu sua mãe, foi morar com o avô, depois passou a viver com o tio. E o tio realizava atividades comerciais em meio às caravanas. Ou seja, quem é que vai herdar essa atividade, esse trabalho? É Maomé. Então, Maomé, desde muito novo, passa a participar das caravanas. Aí eu pergunto a vocês, meus alunos, Maomé, quando ele começa a participar das caravanas, ele vai ter contato com outros povos, com outras culturas, com outras regiões, inclusive com outras religiões. E diga-se de passagem, religiões monoteístas. São elas o judaísmo e o cristianismo. Judaísmo e o cristianismo são religiões monoteístas. Guarda essa característica aí. Maomé, meus amores, em meio às caravanas, ele teve contato com essas religiões, tá? Posso continuar? Alguma dúvida? Tranquilo. Aí o que vai acontecer? Maomé, depois de um determinado tempo, ele casou-se com uma mulher, inclusive que participava das caravanas, só que ela inclusive era dona de algumas caravanas. Era uma mulher rica. Casou-se com Maomé e Maomé, a partir desse momento, ele começou a ter uma vida um pouco mais tranquila. Ele deixa a sua atividade nas caravanas e começa a se dedicar um pouco mais à questão religiosa. Então era muito comum a ida dele às peregrinações, ao deserto, orar, até que, a partir de um determinado momento, ele começou a ter algumas aparições do arcanjo Gabriel, no qual vai afirmar, vai olhar para Moisés, né, para Maomé, perdão, e vai afirmar: Maomé, você vai ter uma missão, que é pregar a existência de um Deus único. E qual é esse Deus? Alá, Deus único, tá? Ou seja, uma religião monoteísta. E depois de algumas aparições, inclusive com a ajuda da sua própria esposa, Maomé, ele dá início a essas peregrinações, ou seja, levando, né, pregando ali a fala em relação à existência de um Deus único, de uma religião monoteísta. Pois, meus amores, ele vai levar essa fala justamente para qual cidade? A qual, inclusive, ele nasceu, a cidade de Meca. Só que a cidade de Meca era formada por algumas tribos, inclusive os coraixitas. Eram os grandes comerciantes, eram os líderes, aqueles que organizavam o comércio na cidade de Meca. Meus amores, na cidade de Meca, o comércio era a sua principal atividade econômica? Era a principal atividade econômica. Devido à presença do templo religioso Caaba, isso fez com que muitos peregrinos, beduínos, vários outros povos se deslocassem até a cidade de Meca. Gente, essas peregrinações contribuiu para aumentar, para desenvolver o comércio? Sim ou não? Sem sombra de dúvidas. Quem que lucrava com o desenvolvimento do comércio na cidade de Meca? Os coraixitas. Os coraixitas vão ficar satisfeitos quando Maomé aparece com o discurso da existência de um Deus único? Gente, meus amores, se parte daquela população passasse a acreditar na existência de um Deus único, Alá, ou seja, dessa nova religião, o islamismo, os coraixitas seriam prejudicados?
O desenvolvimento do comércio seria prejudicado, sem sombra de dúvidas, porque iria acabar, por exemplo, Kaaba. Beijo, meus amores. Iria acabar com Kaaba, com as peregrinações, o que iria afetar diretamente o comércio, tá? Então, diante disso, quem que começa a perseguir Maomé? Os coraixitas, os comerciantes, aqueles que eram beneficiados com o politeísmo. Então, eles começam a perseguir Maomé. Maomé, gente, para vocês terem uma ideia, ele vai ser ameaçado de morte. Maomé resistiu, porém, chegou um determinado momento que ele teve que fugir. Aí eu falo para vocês, gente, depois eu apresento. Alguém lembra qual o nome se dá à fuga, né, ao episódio que foi marcado pela fuga de Maomé da cidade de Meca para Iatrebe, que é hoje conhecida como Medina, a chamada Égira, que inclusive marca o início do calendário muçulmano, gente. Ou seja, já foi questão da Urca, Égira, é questão da Urca, o islamismo, a Península Arábica, tá? Tranquilo, gente, tranquilo. Então, Maomé acaba que fugindo para a cidade de Meca. Esse episódio, como Clara acabou de falar, conhecido como Égira, tá? Essa fuga que marca, inclusive, o início do calendário muçulmano. Ele vai para a cidade de Iatrebe, que hoje é conhecida como Medina. Ele vai ser bem recebido lá, na cidade de Medina, ou seja, na época Iatrebe. Ele vai, lembra, gente, Iatrebe, ou seja, a atual Medina, era uma grande concorrente de qual outra cidade? Meca, ou seja, eles vão se aliar a Maomé numa tentativa de derrubar a cidade de Meca. E de fato é isso que vai acontecer. Depois de um determinado período, quem que volta para a cidade de Meca? Quem que volta para a cidade de Meca? Maomé, muito mais fortalecido, ou seja, com vários aliados. Então ele volta para a cidade de Meca. Chegando na cidade de Meca, eles vão destruir, inclusive, os ídolos, né, os mais de 300 ídolos. Ele deixa o santuário lá, o templo, Kaaba, tá, gente? Então, Kaaba permanece presente, inclusive, até os dias de hoje, tá? Até os dias de hoje, mas ele vai destruir, no caso, os 300 ídolos e vai dar início a essa pregação, propagação do islamismo. Diante da minha fala, vamos resolver essa questão. A questão 3, inclusive uma questão também extensa, que começa falando sobre o cristianismo, mas termina perguntando sobre a Península Arábica. Ou seja, vamos para o enunciado-chave da questão. Acerca da Arábia, é correto afirmar. Leiam aí, gente. Letra A. Arábia pré-islâmica até o século VI, os vários povos da Península Arábica manifestavam várias formas de viver e possuíam crenças religiosas politeístas. E a Arábia Islâmica, com a construção do Estado Árabe, né, e o profeta Maomé, fundador do islamismo, religião monoteísta, cujos seguidores são chamados muçulmanos. Leiam aí as demais e me digam qual é a resposta correta, a opção correta. Já identificou, Veloso? Hã? Qual? Já. Opção A. Vocês conseguiram ler as demais? Não, mas já identificaram que a letra A é a opção correta. Né? Se vocês olharem, gente, a letra A, ele traz características tanto da Arábia pré-islâmica, como depois da formação do islamismo, quando ele cita o Maomé como principal, né, profeta. Se eu não me engano, tem até uma opção que diz que o único profeta era Maomé. E de fato ele era o único profeta, não acredito. Beijo, meu amor. Gente, olha só, né? Inclusive tem uma opção que diz que o único profeta era Maomé. Ele foi o único profeta? Pelo contrário, né? Temos outros profetas, porém o mais importante é o Maomé, né? E o Deus único, Alá. Vamos lá para a sétima questão rapidinho. A imagem, né, do livro de Maomé, fundador do islamismo, os atributos do profeta. Kael. Oi, meu amor. Tudo em paz. Gente, olha só. É um dos princípios do islamismo, religião fundada pelo profeta Maomé, nascido em Meca,
na Península Arábica e que tem grande influência no mundo contemporâneo. Qual a opção correta? Acho que é a sétima. A sétima. Letra A, né? É uma questão que pede para vocês identificarem. Letra A, profissão de fé, a crença na existência de Alá como único Deus e de Maomé como seu principal profeta. Gente, uma questão da URCA. Simples, né? Quando você tem um conhecimento aí sobre a formação do islamismo. Lembrando que o islamismo, religião fundada por Maomé, né, afirma que, né, há um Deus único, que é o Alá, seu principal profeta é Maomé, e ele vai destacar 5 principais preceitos. Quais são eles? A própria profissão da fé, o que é que ele quer dizer com isso? Inclusive, gente, é um dos principais preceitos elementares do islamismo, é a profissão da fé. Sabe o que é que significa? A crença em um Deus único, Alá, e no principal profeta, Maomé. Mas qual é o outro preceito? Orar, quantas vezes ao dia? 5 em direção a Meca e até Meca. Pelo menos quantas vezes na sua vida? Né? Pelo menos uma, independente de sua condição social, você tem que fazer esse esforço, ir até a cidade de Meca, dar esmolas. Qual outro preceito? Tem um mês no calendário muçulmano que ele tem. Como é que é? É isso mesmo. Jejuar. Uhum. Tem que passar o dia todo em jejum, só pode comer depois que o sol se pôr ou antes do sol nascer. Exatamente. Então esses são alguns dos preceitos. A letra B diz, gente, a crença na Santíssima Trindade faz referência a qual religião? Católica. A letra C faz referência a qual religião? Católica também. A letra D, a existência de várias divindades. Da antiguidade, né? Idade antiga, as civilizações da antiguidade oriental, o politeísmo. E a letra D também, a crença que todos os elementos da natureza são divindades, onde cada deus é responsável por um elemento da natureza e do cosmos, né? Ou seja, politeísta, antiguidade, né, oriental, principalmente ali a antiguidade oriental. Então a opção correta, letra A.